no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Irmãos, irmãs, com toda a igreja, celebramos a solenidade de todos os santos e santas de Deus. O evangelho proposto para a nossa reflexão é o evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. E Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, a solenidade de todos os santos e santas de Deus nos põe primeiramente diante de Deus, que é fonte de toda a santidade. E nos convida a olharmos tantos irmãos e irmãs que entregaram livremente as suas vidas pela causa do reino. Com eles, nossos testemunhas, nossos exemplos, aprendemos o compromisso que conduz à verdadeira felicidade, felicidade que ninguém pode tirar. O Evangelho nos põe com Jesus no início do Sermão da Montanha, onde Mateus apresenta à sua comunidade a nova e definitiva constituição, por assim dizer, do povo de Deus, já proclamada por Jesus aos seus discípulos. A montanha, nós sabemos, lembra o Sinai, onde Deus se encontrou com Moisés e lhe entregou a lei. E a partir dela, a partir da lei, selou com Moisés e com o seu povo uma aliança de amor. Como relata ainda o evangelista Mateus, é da montanha que Jesus promulga a nova e definitiva constituição para o povo que o segue, seus discípulos e discípulas, que era um povo faminto, um povo sofrido, afligido, mas um povo em busca da misericórdia, em busca da solidariedade, buscando promover a paz. Nas bem-aventuranças que nós acabamos de ouvir no Evangelho, Jesus proclama primeiramente que os pobres em espírito são felizes e que deles é o reino dos céus. Esta bem-aventurança da felicidade dos pobres está intimamente associada à oitava bem-aventurança,
que proclama: felizes ainda os que são perseguidos por causa da justiça. Deles, diz Jesus, é o reino dos céus. A promessa do reino, portanto, é para os pobres em espírito, ou seja, para aqueles que colocaram a sua confiança em Deus como último socorro, não é? Diante de uma sociedade que lhes negava a justiça. E eles, os pobres, são os que sabem ser a solidariedade e a partilha o único caminho para um mundo novo. E nós sabemos o que é que significa ser pobre, segundo o Evangelho, segundo a proposta de Jesus. O que significa? Significa viver do que é essencial para a vida. Todo supérfluo na nossa vida acaba sendo um perigo. Tudo aquilo que nós acumulamos, na verdade, é aquilo que falta para os nossos irmãos. Ontem, como hoje, os pobres em espírito e os perseguidos por causa da justiça são os depositários do reino. Portanto, é a prática da justiça que visibiliza o reino. É a pobreza, não é? Como escolha que vai nos enriquecer aqueles que querem viver, desejam viver este valor absoluto que é o reino. As demais bem-aventuranças são uma promessa, né, por assim dizer. Promessa que vai se realizar ou que se realizarão, não no além, mas no hoje, no agora da nossa vida. E estas promessas, não é, elas têm como consequência, né, ou são consequência da primeira, bem-aventurados os pobres, e da oitava, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Quem são os aflitos? Bem-aventurados os aflitos. São os pobres, vítimas da sociedade cruel e opressora, ontem como hoje. Quem são os mansos? São os pobres subjugados pelos poderosos deste mundo. São aqueles que são despossuídos dos bens que lhes foram roubados. Eles foram ou são privados de reivindicar os seus direitos. Quem são os que têm fome e sede de justiça? São os pobres capazes de se indignar diante dos desmandos que provocam violência e morte. Quem são os misericordiosos? São os pobres capazes de solidariedade, de comunhão, onde ninguém passe necessidade, onde ninguém seja excluído. Quem são os puros de coração? Os puros de coração são os que se comportam com uma única conduta e estão em perfeita sintonia com o projeto de Deus. Na Bíblia, meus irmãos e minhas irmãs, pureza de coração está associada a mãos inocentes. Para os semitas, o coração é a sede das opções profundas que marcam a vida inteira. Quem são os que promovem a paz? São os pobres que acreditam que o que importa não é o bem para alguns ou o bem de alguns, mas o bem de todos. Só quem vive a dinâmica do reino, portanto, pode semear esta paz que é para todos. Um dom de Deus para todos. E a paz, também pela Escritura nós sabemos, ela é a plenitude dos dias. Portanto, a solenidade dos santos, não é, da igreja, nos convida a uma revisão da caminhada. Convida a comunidade a se colocar de novo diante de Deus, que, como eu dizia na abertura, é fonte de toda a santidade. E aí nós nos perguntamos, nossa filiação divina se traduz na prática do bem, na prática da justiça?
Nós promovemos a comunhão, nós promovemos a solidariedade, nós somos puros de coração, não é verdade? Nós somos aqueles que são capazes de perceber a importância dos pobres que não podem ser excluídos na dinâmica do reino. E nós acreditamos que ser santo é possível e que tudo o que a igreja faz, toda a sua ação, todo o seu trabalho evangelizador, pastoral, deve conduzir à santidade? Ou a gente pensa que ser santo, ser santa é para alguns privilegiados, algumas privilegiadas? A gente pensa que ser santo é uma proposta para o Papa, para o Bispo, para a religiosa. Não. Ser santo é viver na alegria de ser filho e filha de Deus, vivendo bem a sua vida, realizando, não é, com dignidade o seu trabalho, fazendo tudo para a glória de Deus e para o bem dos irmãos. Esse é o caminho que devemos fazer, caminho marcado pela graça, pela assistência do Espírito Santo. E sobre todos dê essa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Fala